Bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo, a paz de Deus, uma excelente tarde para todos. Hoje é dia 20 e 23, eu acho, se eu não me engano. Segunda-feira, acho que é 23 de junho de 2025. Mais um vídeo. Eu tenho feito alguns vídeos, mas eu tenho apagado. Não tem ficado do jeito que eu quero. Fiz alguns, não, acho que fiz uns 2 vídeos só. Só vou fazer um vídeo breve aqui, só para falar aqui a respeito do fórum. Eu tenho escrito, né? Eu vim escrevendo lá no fórum da Ordem dos Cavaleiros Templários, alguma parte lá. Mas, pessoal, o fórum lá, eu recebi toda hora que eu entro lá no painel do site, é o mesmo fórum, né? Assim, é o mesmo sistema, tanto da Lealdade de Justiça, como da minha empresa, né? Esse fórum ele está descontinuado, né? A partir, não sei se é de agosto ou de julho agora, ele vai ser descontinuado. Então ele está migrando para um outro negócio lá, que é alguma coisa de grupo, alguma coisa assim. E eu nem sei como é que funciona. Ele vai migrar. Então ele já está pedindo até para me migrar já automática agora e para o outro, mas eu preciso avaliar, ver o que é que tem lá no outro, né? E eu achei isso tão ruim, porque eu acho o fórum tão bom. Espero que seja melhor, né? Que seja uma plataforma melhor ali para poder desenvolver o que eu desenvolvo, porque vai ter coisas ali na parte da minha empresa mesmo ali. Eu estou mexendo um monte de coisa, gente. Eu estou mexendo, assim, é muito sobrecarregado, né? Eu não estou tendo tempo assim suficiente, hábil, para poder resolver tudo assim num tempo hábil, né? Num tempo assim rápido. Não estou conseguindo fazer isso de forma muito rápida. Então, mas eu estou mexendo lá, desenvolvendo diversas mudanças no site e logo assim, algumas já estou publicando, outras ainda publicar. A Ordem dos Cavaleiros Templários mesmo deve mudar muita coisa ali. Muita coisa, não sei nem se vai ser a Ordem dos Cavaleiros, não sei, eu vou mudar muita coisa, muita coisa mesmo. Estou tentando centrar um pouco as coisas, filtrar, e tem modificações, né? Tudo dentro de um contexto de projeto, né? Tem bastante modificações ali, então não sei quanto tempo que vai demorar para me arrumar tudo isso daí, mas eu estou lá fazendo. E então essa parte aí do fórum aí vai modificar lá, não sei nem como é. Assim, vai continuar escrevendo pelo que eu entendi lá. Só que eu não sei como que vai ser a dinâmica daquilo ali, né? Eu não sei como que vai desenvolver tudo, né? Então, dependendo da forma que for, eu nem quero. Aí eu vou procurar outra forma. Porém, vai ser duro, porque eu tenho na parte da empresa mesmo, eu tenho muita coisa, né? Escrito, né? E eu comecei essa parte agora tocando as coisas mais espirituais. Então eu não sei como que vai ser. E agora eu tô vindo aqui, pessoal, eu vim aqui rapidão aqui meu carro ainda tá aqui na oficina. É para entregar de novo sexta-feira. Eles nunca cumprem data, sabe? Nunca cumpre data. Aí eu vou vir aqui, não vou nem ligar, né? Vou logo saber o que tá pegando. Demora demais, sabe, para resolver as coisas. Eu tô meio desanimado com isso. Desanimado demais com isso daí. E é isso aí, pessoal. Eu era mais mesmo desse aviso aí em relação. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu vou falar lá no fórum da empresa, né, onde eu vou escrever algumas coisas. Ainda vou escrever. Era para mim estar escrevendo agora, falando algumas coisas, porque são coisas que eu já vinha comentando, já vinha escrevendo, já vinha expressando isso já há um tempo, né, a respeito das coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo. Porque tem muita gente que vê isso, a guerra tem todo dia, tem toda hora, tem não sei o que, estão sempre brigando, estão sempre não sei o que. Não é bem assim, né? Ah, não, mas o Irã lá está acabado. Não é bem assim, entendeu? Então, nós não estamos discutindo poderio, né? Poderio, potência,
condição de superioridade, não é isso, não é superioridade, né? Hoje existe dois tipos de guerra: a guerra convencional e a guerra irregular, né? Ou guerra simétrica, assimétrica, né? Então, as guerras de hoje, elas são as guerras, por exemplo, um país que quer neutralizar um determinado país, né? Ele gasta muito para poder neutralizar um país, né? Para poder, lembra da guerra do Iraque mesmo, foram trilhões de dólares ali, e que não deu nem certo. Tomou o país, mas tudo bem, deixou o país numa situação difícil. Lembra da Líbia, que teve as sanções, teve um monte de situações também na Líbia, tiraram o Gaddafi de lá, o país continuou, hoje é guerra civil lá, né? Então, são situações. Então, o invasor, aquele país que vai invadir, ele gasta muito dinheiro para poder tomar um país. O que se defende, ele se usa de outros mecanismos, ele não usa normalmente da mesmo tipo de potência do país agressor, até porque o outro país agressor normalmente ele tem uma condição elevada, né, belicamente, economicamente, financeiramente, tudo está a favor do país agressor, no geral, né? Então, então esse assunto é tão longo que se eu ficar falando aqui vai tomar o vídeo. Então eu vou falar isso e vou escrever isso lá no outro site, no site da minha empresa, né? Só que tudo ele vai estar mais focado dentro de algumas ideias, dentro de um propósito, né? Um propósito e um trabalho, um projeto, né? Não, o projeto é ficar falando, não é só falar. O projeto às vezes é alertar, enfim, não dá nem para entrar aqui. É alertar, mostrar para as pessoas os acontecimentos. Da mesma forma que tem imprensa. A imprensa está ali para ficar incentivando a guerra? Não, no geral não. É para mostrar para você: olha, está tendo guerra, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, para que você possa ficar em alerta, para que você possa ter conhecimento e possa, né, desenvolver as suas saber como que você vai tomar uma decisão, se você pode ir ali, se você não pode ir lá, se você pode comprar, se você não pode, você não deve comprar. É isso daí, né? Então é para isso que existe imprensa, é para isso que existe também alguns o meu trabalho, esses, embora tudo ele vai estar conectado, pessoal. Ele não é falar apenas da área de inteligência, na área de falar, comentar, analisar os acontecimentos. Não é só isso, ele está conectado com uma outra área, né? E eu vou tentar colocar isso de uma forma bem mais explícita para que as pessoas possam entender, né? E as pessoas vão estar vivenciando algumas dificuldades, algumas coisas, mesmo que seja mínima. Muitos vão estar vivenciando na prática o efeito de tudo isso. E é para esse caminho que eu vou, exatamente para isso que eu vou desenvolver, para que as pessoas possam, através do que eu vou postar, daquilo que eu vou comentar, daquilo que eu vou falar, e não é só comentário, tem coisas ali que eu tenho a certeza absoluta que é inspiração de Deus também. As pessoas possam buscar refúgio, né? Refúgio no homem, no governo, não. Mas é isso aí, eu vou encerrar aqui, porque eu vou na oficina, cheguei já aqui, vou ver como é que fica o meu negócio no meu carro, né? Preciso que resolva essa situação aí, o negócio do meu carro parado, oficina, quando você vê já tem outro problema lá, né? O carro ele fica cuidado comigo, né? Lá comigo ele fica cuidado, a oficina não fica cuidado não. É isso aí, Deus seja louvado. Bom, pessoal, resolvi fazer mais um pouquinho aqui. Fui ver o carro ali, o carro não tá nem aí. Tá lá no negócio do retrovisor, mano lá. E depois vai voltar amanhã. Vai ver o negócio da pestana lá, do friso ali, pestana, sei lá qual é o nome daquilo. Pestana, chama de pestana. Então a pessoa vai resolver aquilo lá. Então
Então a situação é essa do carro, né? E aí quarta-feira eles acham que entrega na quarta-feira. Então, puxa, aí. Então, em relação ao assunto do mundo aí, essas guerras todas que nós estamos vendo, tem muita gente que... É que o mundo, ele tá tão desacreditado, o mundo, né, que as pessoas acabam desacreditando das profecias. Acabam cochilando, né, a respeito das guerras, né, do que vem aí pela frente. Nós estamos aí às vésperas, para quem não... Nós estamos às vésperas da Terceira Guerra Mundial, né? Esses acontecimentos que nós estamos vendo, estes acontecimentos é o que vão desencadear a Terceira Guerra Mundial, né? Com mais outros acontecimentos, não é só isso daí, mas está tudo dentro dessa pauta aí, ó. Ele está se alastrando de tal forma que a guerra, né, os conflitos se alastrando, nós vamos ver a Terceira Guerra Mundial, ela não demora. E para muitos também, porque a Terceira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu, a Primeira Guerra Mundial também, foram guerras onde... Ó, carro demorado, viu, meu? Foram guerras que aqui pro hemisfério sul, praticamente as pessoas daqui não sentiram, né? Porque naquele tempo as pessoas eram do campo, vivia do campo, né? Quem vivia nas metrópoles, nas grandes cidades daquela época, aqui, por exemplo, no Brasil mesmo, viu alguma dificuldade, mas praticamente não sentiu nada. Hoje, as guerras de hoje, a guerra que vai vir hoje, ela pode ser que ela não aconteça dentro do território, por exemplo, brasileiro, aqui no hemisfério sul, pode ser que não ocorra. Porém, eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, né? Tenho dúvidas, muitas dúvidas. Acredito que em alguma parte, em alguma situação, sim, né? Mas essas guerras, ao meu ver, elas serão guerras onde todas as pessoas, toda a humanidade, ela vai sofrer. Vai ser um grande tempo de grande dor mesmo, de grande tribulação. Isso não é para daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, né? Eu não vejo essa guerra, a guerra mundial, distante assim. A guerra mundial que vai vir aí, para mim, no meu entender, isso comparando com os fatos, o que a Bíblia ela nos diz, nos profetiza, a palavra de Deus profetiza, né? Isso quer dizer para mim, isso demonstra para mim que essa guerra que está vindo aí, dentro dos acontecimentos que nós estamos vendo, sinais dos tempos, isso para mim quer dizer que ela está aí. Ela pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a alguns poucos anos, né? Mas ela não está além desses poucos anos que eu falei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, estourando, 4 anos, estourando. Para mim ela está aí, bem próxima. A guerra para mim ela está bem próxima, já está cheirando pólvora já está cheirando pólvora. E as pessoas estão desatentas a respeito disso. Na minha opinião, estão desatentas. Nós estamos vendo a aflição, porque existe, né, as ferramentas do sistema, né, que vai enganando o povo. As redes sociais hoje, né, as pessoas ficam ali e tal, e buscando fuga para os seus problemas, que ela já sente os problemas que existem. Os problemas estão dentro da nossa casa, está dentro do nosso cercadinho. Os problemas, a pressão e opressão da vida, ela já está presente, né? E os problemas e os sinais que foram dados pelo Senhor na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, já está aí mostrando para nós, já está aí declarando
né? Tá nas casas de todo mundo, problemas, pai contra filho, filho contra pai, tá. E quando não é isso, é outro problema, são as enfermidades, as pragas, ela já está presente, tudo já está presente, as guerras, os sinais de guerra, rumores de guerra, enfim, tudo isso já existe, terremotos e furacões, tudo isso já está acontecendo, né? As pessoas ficam ali, ó, elas não estão antenadas, né? Não estão antenadas com os acontecimentos que está acontecendo ao redor de nós. Não está vendo que ao redor de nós coisas terríveis estão acontecendo que vai gerar consequências na nossa vida. E essas consequências que vai vir aí nada mais é que essa terceira guerra mundial. Essa guerra, a grande guerra. É uma grande guerra onde a Bíblia descreve, né? Se não me engano, que 1/3 da humanidade morre, né? O mar se transformará em sangue. A água do mar se transformará em sangue. Imagina isso, né? Claro que tudo isso é figurado, mas isso demonstra o que é o tamanho da proporção de sangue que vai ser derramado. E hoje nós já estamos vendo parte disso. Hoje, se nós formos olhar ali para aquela Ucrânia, por exemplo, Ucrânia não, para a Palestina, mas a Ucrânia também, né? A Ucrânia, quantos sangue não foi derramado ali, mas não está bem claro ainda quantos que derramou, né? Mas foram milhares de soldados, e milhares de soldados russos, milhares de soldados ucranianos mortos ali, sem contar os civis. Mas olha lá na Palestina, aquele povo está sendo dizimado. Ontem eu vi um vídeo da Palestina antes e da Palestina hoje. Antes, que foi até bonito alguns lugares lá, e o mesmo lugar hoje completamente destruído. E ali morava gente, ali tinha gente ali. Quantos daqueles ali não morreram? Quantos já não estão mortos? Quantos sangues não foram derramados ali? Né? E as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão enxergando, inclusive estão aplaudindo, estão apoiando, né? Eu não tenho nada contra o judeu, não tenho nada contra Israel, o povo, né? Não tenho nada contra. Mas no meio desse povo, como tem no meio do nosso povo, que eu falo nosso povo, o povo cristão, né? Porque o povo de Israel está lá, o povo de Israel, pelo menos o sentimento deles, boa parte deles, porque nem todos eles são a favor daquilo. Muitos estão ali alinhados com essa postura do governo ali, de matar, de destruir, de fazer o que estão fazendo. Não, porque nós estamos lá para vingar a morte ou para destruir uma milícia que está lá dentro, que é muito difícil, é um assunto muito difícil de resolver. Está indo para lá para destruir uma milícia, mas a milícia, mas a troco de quê? Da morte de não sei quantos milhares de civil, de crianças, de mulheres, de homens, de filhos, de pai, de mãe, de pessoas que não tem nada a ver com isso daí, né? E muitos cristãos aplaudindo também e apoiando, dizendo eles estão certos, eles têm que fazer mesmo. Cristãos, né? De cristão não tem nada, de cristão não tem nada, né? Porque Cristo não foi isso que Jesus ensinou pra gente. Jesus não ensinou nada disso daí. O que Jesus ensinou foi outra coisa, né? Então, pessoal, tá ruim aqui, viu, a imagem. Então, pessoal, os acontecimentos que vêm aí a continuação disso, só vai aumentar, só vai escalar, só vai aumentar a proporção de sangue derramado. Muito sangue vai ser derramado. Muitos podem criticar também, porque isso aí que você está falando, isso gera desespero. Vai ter que gerar desespero. Mas não é o desespero, o que vai acontecer, não. É uma busca de socorro. E o socorro está em Deus. Nós precisamos nos aproximar, nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Nós estamos muito ociosos, né? Muito ociosos. Quando nós estamos muito ociosos, o que a gente busca? A gente começa a não enxergar as coisas que estão acontecendo no nosso entorno, né? E às vezes dentro da nossa própria casa,
como eu disse, os problemas já estão dentro das casas há muito tempo. Já estão lá dentro das casas, as pessoas não estão vendo, porque elas estão distraídas. Distraídas, porque o sistema faz isso, ele distrai as pessoas para as pessoas não enxergar, né, o que é que está acontecendo. Né? Então elas estão distraídas nas redes sociais, nas músicas, nas fugas, né, nas distrações do mundo, e não estão enxergando os acontecimentos, né? O sofrimento, ele está sendo compensado ali, se podemos dizer que é compensado, está sendo compensado pela distração, porque o sofrimento já está dentro da nossa casa, já está no meio de nós o sofrimento, todos nós. A opressão na nossa vida, a pressão é um sofrimento, nós já estamos vivendo esse sofrimento, mas as distrações não deixam a gente às vezes perceber de forma consciente o que nós já estamos vivendo, né? Então o povo precisa enxergar o que é que está acontecendo para poder buscar o refúgio, o verdadeiro refúgio. Ontem no culto falou a respeito disso, a palavra foi Salmos 91, fala nisso, é divino mesmo. A diferença faz uma grande diferença, sabe, você congregar no Brás, é uma grande diferença. Esse irmão mesmo, que eu não quero entrar em muito pormenores assim, muitos detalhes, esse irmão mesmo no começo, porque ele deve ter, ele tem as falhas dele, deve ter falhas que eu nem conheço, né? Com certeza ele é homem como eu, como nós todos. Então eu tinha algumas críticas em relação a esse irmão, mas esse irmão melhorou muito, muito, muito. A palavra que Deus tem dado na boca desse irmão, né? A forma de explicar, você vê que não precisa. Outro dia mesmo ele falou assim: eu não incentivo ninguém a ficar dando glória. Glória é uma coisa que tem que vir de dentro. Ele falou outro dia numa outra palavra, né? Num outro culto. E tem que vir de dentro, tem que se expressar, tem que partir de dentro da pessoa. E eu concordo totalmente com isso. Ninguém tem que ficar dando glória. Ah, dá pela carne que sai pelo espírito. Que nada disso, né? Então esse irmão, ele tem pregado que nós precisamos realmente, né? Porque tem muitos que vai para lá já com interesse sobe ali já com interesse de profetizar, e não é profetizar. Não é profetizar. A palavra está lá, a Bíblia está ali, você vai explicar o que está ali na Bíblia, entrar no profundo daquela palavra que está escrito ali na Bíblia. E o que tem acontecido ultimamente no Brás é isso. Os irmãos têm entrado no profundo da palavra bíblica, no profundo. Aquilo é espetacular, você em cultos assim. É muito grandioso isso. É grandioso demais. Não estou querendo aqui exaltar o irmão, nada disso não. Como eu disse, eu acho que ele ele tem as falhas dele, né? Mas ele tem acertado muito, tem sido muito assertivo nas palavras dele, né? Assim como tem um outro irmão lá, o irmão Evandro, também gosto demais. Gosto do outro irmão, Norival também, mas eu acho que o Norival ele tem uma pregação diferente da que trabalha em mim, sabe? Ele não é exatamente o que trabalha em mim, que é um outro dom para outro tipo de pessoa, né? Eu já prefiro nessa linhagem, principalmente do irmão Evandro, mas do irmão Luiz Carlos também, né? Outra coisa que eu lembrei aqui, sempre que eu falo do irmão Luiz Carlos, eu lembro do Crítico lá, né? O Crítico caiu muito o canal dele. Caiu, eu falei, não precisa mexer. Aquele irmão, não mais assim, aquele irmão, porque ele é um irmão também. Ele tem problemas. Deixou o inimigo entrar nele. Ele vai aceitar isso? Ele não aceita isso. Para ele tá certo, ele tá... Mas nós somos cristãos. Nós não estamos aqui para ficar batendo, julgando. Não, ele tá batendo, nós vamos orar por ele. E oxalá que Deus entre, porque ele está buscando o mesmo Deus que nós. Dentro do consciente dele, ele está buscando o mesmo Deus que nós. É a mesma coisa. E oxalá que esse Deus, o Espírito de Deus,
possa chegar nele lá. E ele vê que ele está combatendo, ele tá combatendo os próprios irmãos. Ele tem o direito de poder ir em outra igreja, ficar em outra igreja, ele tem um direito. Né? Ele tem o direito de ir. Ele tem o direito até de combater a igreja se ele quiser. Mas ele está combatendo Cristo com ele, combatendo a igreja. Está combatendo a Deus. Está combatendo o grande plano de Deus na humanidade. Então, é orar para que Deus um dia, né? Porque ele está buscando de alguma forma, um dia Deus possa tocar nele. Não precisa de processo judicial. É uma coisa que eu já falei várias vezes. Não precisa. Nós não devemos botar a nossa mão nisso. Não devemos colocar nossa mão no processo. Esse processo não pode ir para frente. Por isso que nós estamos perdendo. Tá vendo lá, tá mostrando direto, nós estamos perdendo um em cima do outro, porque a nossa justiça não é feita aqui. A justiça da igreja não será aqui. Não será através do poder judiciário. Ele está lá caindo. Foi a justiça que fez ele cair? Não, não foi. Não foi. A justiça do homem está engodada, porque as coisas que ele está fazendo, a justiça ainda dando causa ganha para ele. É uma coisa assim. Mas é o sistema do mundo. É o sistema do mundo governado por aquele outro. Né? Então, nós estamos buscando razões lá no TJ. Não, está errado. Nós temos que buscar em Deus. Deus é poderoso. Deus pode fazer uma obra de milagre. Porque o maior milagre que Deus possa fazer, e nós deveríamos se alegrar, e nós devemos até festejar, é se Deus tocar no sentimento desse irmão e transformar o sentimento dele. Ele não precisa vir para a congregação. Ele pode ir para qualquer lugar, desde que lá no lugar onde ele esteja, Deus leva ele para o céu. Entendeu? Leva ele para o céu. Nós temos que querer que ele vá para o céu. Eu quero que ele vá para o céu. Eu quero que ele vá para o céu, que Deus arrebata ele, leva ele lá para o céu. Entendeu? É isso que eu tenho que querer isso. E nós temos que querer isso. Nós temos que querer. Se eu fosse os irmãos, eu ia lá e renunciava a todos esses processos. Renunciava a tudo. Eu não queria mais nenhum processo. Deixa na mão de Deus. Deus já está fazendo obra. Os irmãos não estão percebendo que Deus já está fazendo obra. É isso aí, pessoal. É o que eu senti de falar, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa. E tem muitos que estão por aí perdidos, como as ovelhas perdidas. E no momento certo. E às vezes as pessoas julgam, não, mas você está atrás das ovelhas perdidas. Não julgo que você não sabe. Porque eu tô aqui falando. Tô aqui. Parece que ninguém tá vendo, né? Não julgue. Porque tu não sabe o que os teus olhos não enxergam. Os teus olhos não enxergam. Porque aí pra frente tem muitos que estão aí perdidos. E através até de um assobio que você dá ali cantando um hino, Deus vai resgatar ele. Deus vai, né? Porque ele está perdido de Deus, né? As pessoas estão perdidas de Deus. Mas Deus enxerga. E Deus, através de nós que somos os vasos, né? Nós vamos estar ali assoviando um hino. E Deus vai, aquela pessoa vai, é Deus, ela vai se achar. E através daquele hino, daquele assovio seu, ela vai encontrar o caminho, né? O caminho é a igreja, a congregação? Nem sempre vai ser. Isso não importa, nós não estamos aqui para julgar nada. Até porque quando a gente se presta a esse serviço que é julgar, a gente só acaba errando, só acaba fazendo a coisa ficar pior. O homem é assim, né?
Deixa esse assunto de julgar na mão de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é aquele que julga na medida correta, na medida certa. E quando Deus julga, né, certamente já existe uma sentença para aquela causa, né, quando Deus julga. Então, isso não está na nossa mão. É isso aí, pessoal. Deus seja louvado.